Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui retomando essas transmissões ao vivo, que faz um bom tempo que eu não faço uma live, quanto mais aqui no YouTube. Então, se você está chegando agora, eu vou pedir a gentileza de já chegar curtindo, inclusive é nosso procedimento padrão correto. Quanto mais a gente curte, mais o algoritmo entende que esse vídeo é relevante e vai mandando para o maior número de pessoas possível. E também, deixe seu comentário, eventualmente a gente vai dar uma lida neles aqui. E o assunto aqui vai ser o binômio economia e também a pauta feminina. A direita, vamos confessar, tem muito problema na parte social. Dá uma capengada, falta muita proposta, falta referência, e esse espaço nebuloso acaba fazendo a gente escorregar em algumas cascas de banana. Então, parafraseando os nossos amigos da esquerda, eu vou convidar aqui ela que foi presidente da Caixa Econômica Federal, então não é agora, até porque esses bancos públicos aí durante o Lula, né, as nomeações dele fazem muita coisa estranha acontecer, para ser eufemista, mas ela presidiu a Caixa Econômica Federal durante o governo Jair Bolsonaro, vai falar aqui de alguns programas que foram implementados e também vai trazer um referencial para as mulheres. Vou colocar aqui, vocês já devem estar conhecendo, né? Dani Marques está virando figurinha carimbada em vários jornais. Gente fala que é vice, gente fala que é ministra, enfim. Eu agradeço aí, Dani, por estar com a gente junto nessa batalha. Boa noite aí no Brasil. Obrigada, Duda. Boa noite para você. Eu falo que eu sou a faxineira da campanha do Flávio, que é com a vassoura na mão para varrer o PT. Para isso, me alistei, saí da minha zona de conforto, pedi licença do meu trabalho, dos meus conselhos. Você sabe que eu estou com um bebê de 1 ano e meio, embaixo do braço fazendo campanha, porque eu acho que não tem nada mais importante para o Brasil nos próximos agora 3 meses do que a gente tirar o PT, seja por um colapso de contas públicas, seja por um colapso moral e de segurança pública que a gente está vivendo. Então, precisamos proteger nossas famílias e, principalmente, não ser arrastados por um buraco. Então, tenho aí contribuindo como eu posso. Pena que você não está aqui com a gente, mas está de longe, então é uma honra estar aqui nessa live com você, ajudando a esclarecer aí as dúvidas do pessoal e conversando com a sua audiência, que é maravilhosa. Só para fechar essa introdução, outro dia eu participei do painel, trabalhei os 4 anos no governo do presidente Jair Bolsonaro, e a pessoa me perguntou, devia ser muito difícil conviver com ele. Eu falei, essa era a parte mais fácil, era conviver com ele, aquele jeito brincalhão dele, engraçado. Ele me fazia comer dobradinha toda sexta-feira lá no gabinete dele, no Palácio. Então, eu sinto muita falta, eu tenho postado alguns trechos de live que eu faria com ele, então estou me sentindo um pouco mais perto dele nessa live com você também. Eu vi a transmissão ao vivo ali. Imagino você, né? Imagino você, quanta saudade você está dele. Não, mas ano que vem a gente vai matar. Deus quiser, meu amigo Flávio vai ser eleito, ano que vem a gente vai conseguir dar a volta por cima, retornar ao Brasil e dar um abraço no coroa, que não é só eu que tenho saudade, não, minhas crianças também, vira e mexe, falam aqui do vovô, vai dar certo. Dani, inclusive eu vi uma dessas transmissões e vi que você não é muito da cozinha. O presidente Bolsonaro estava fazendo uma pergunta ali sobre o que você bota primeiro para assar, se bota primeiro, acho que era carne, ou faz primeiro o ovo, enfim, e aí você acabou que errou o negócio, eu falei, essa daí tu errou de propósito, que até eu sabia. Mas, como todo mundo que se aproxima de nós, com você não seria diferente. Você não é uma novata, né? Já está com a gente há um bom tempo. Mas a primeira questão que eu queria trazer aqui, eu acho que o nosso público deve estar mais ligado, e se você chegou agora, já peço, por favor, para curtir e compartilhar esse vídeo, para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Mas eu queria saber de você sobre essa notícia. Flávio Bolsonaro promete dar celulares e internet de graça para as mulheres. E aí a pergunta que eu faço vai chegar aqui nos Estados Unidos também, que se for o caso, vai ter aqui a Heloísa, em casa tem a Georgia, o pessoal vai querer celular de graça. Como é que é essa história? Porque muita gente, inclusive da direita, que não é muito chegado no Flávio, a gente sabe, resolveu, né, dar pancada nele. Mas me conta para mim, como é que surgiu essa questão toda aí? Eu queria pedir para a nossa turma da direita, Duda, antes de dar pancada, entender, né, porque esses leads, obviamente, induzem o erro, e a gente jamais vai corromper os nossos princípios e valores de forma oportunista para uma eleição. Né? Então, o PG tinha uma frase que eu adoro, que é: eu prefiro estar aproximadamente certa sobre algo do que precisamente errada, e a gente votar no PT é 100% de chance de dar errado.
Então, e eu acho muito importante ter a oportunidade de esclarecer uma manchete que parece uma medida populista e, na verdade, é. O nosso plano de governo ele tem dois focos muito fortes. A segurança pública, que o Flávio vem falando muito, né, do Brasil sem medo, endurecer as penas e etc. E, na economia, a gente trabalhar em 3 eixos, que é arrumar as contas do Brasil, e a gente vai falar sobre isso. Então, estamos aí com o maior juro real do mundo, e o governo está nos arrastando para a agiotagem enquanto país, e, com isso, arrastando as empresas e as famílias. Então, já estamos passando de 80% de dívida PIB e indo para cima. Primeiro semestre desse ano foi recorde de falência e recuperação judicial de empresas, e mais de 80% das famílias estão endividadas, já com pelo menos 40% da sua renda comprometida em pagamento de dívida. Então, isso é um abismo, né? Quem não cuida das contas não cuida das pessoas, e o primeiro dever de casa vai ser arrumar a casa. O segundo pilar é fazer o Brasil crescer, que são reformas que aumentem a produtividade, aumentem a competitividade, reduzam os impostos, ele fala muito do tesouraço de impostos, né? Para que a gente tenha um país mais palatável para o empreendedor e para o empresário, porque hoje o Estado está caro, ineficiente e analógico. Agora, tem um dado interessante, Duda, que esses 18 anos de PT aprofundaram muito a desigualdade social. Então, hoje, o problema da base da pirâmide não está mais só no beneficiário do Bolsa Família, porque o poder de compra foi todo comido, e a gente está falando de mais de 100 milhões de pessoas que têm renda média de até R$ 3.500, ou, na média, R$ 3.500. Então, se a gente não tiver uma agenda forte de ascensão econômica dessas famílias, enxergando justamente no empreendedorismo e na capacitação uma ferramenta de prosperidade e de ascensão social, a gente vai isolando cada vez mais a massa de brasileiros do topo da pirâmide de privilégio e aumentando essa desigualdade. Tem um dado que me chamou muita atenção, que é mais da metade da população adulta hoje do Brasil não tem ensino médio completo. Então, quando a agenda que a gente propunha lá do binômio de reformas, o próprio Adolfo fala muito, que o Paulo Guedes fazia, que é arruma as contas, faz o Brasil crescer. Se a gente não criar uma rampa para o brasileiro crescer junto com o Brasil, a gente vai virando mais 4 anos de PT, a gente vai virar a África. Então, mobilidade social, e o Flávio tem falado isso, não só para a gente criar porta de entrada para libertar as pessoas dessa armadilha de pobreza que o PT criou para os beneficiários do Bolsa Família, mas também para esse microempreendedor, que o seu pai falava muito do vendedor de churrasquinho, o vendedor de pipoca, o cara do estádio, a manicure, a sacoleira, a vendedora de cosmético. Então, a gente precisa fortalecer esse pulso empreendedor que a gente tem no Brasil. E aí, o que é o Brasil por elas, tá, Duda? É um reconhecimento, e eu vou trazer dado, eu acho que a gente quer falar muito de economia de forma clara e realidade econômico-social, e não entrar nesse discurso hipócrita, né, e vitimista do PT. Eu tenho dito, mulheres não são vítimas da sociedade, as mulheres são fortes, quem tem força para parir um filho tem força para qualquer coisa, mas existe uma realidade econômico-social hoje no Brasil que pelo IBGE, mais da metade dos lares brasileiros são chefiados por mãe solo ou a mãe é a principal provedora de renda. Então, isso é um dado, não é uma opinião da Dani, tá? E o segundo dado é o seguinte, a mulher, em média, trabalha 10 horas a mais por dia, não estou te falando isso porque eu sou mulher e você é homem, mas você é muito parceiro da Elo e eu sei, pelo menos 10 horas a mais por semana em afazeres domésticos, cuidado com idosos e cuidado com crianças, do que o homem. E se a gente fosse precificar isso que se chama de economia do cuidado, essa sobrecarga no ombro dessas mães solo do Brasil, a gente está falando de 8,5% do PIB de trabalho não remunerado. Então, se o Estado não se organiza em torno da jornada do cidadão, na era moderna que a gente está na tecnologia, essa mãe não consegue trabalhar.
E por ela não conseguir trabalhar e ser vítima de violência, ela fica no discurso hipócrita do PT, que é o quê? O PT que vai proteger ela. Aí, em vez de você... o PT rotula a direita como se a mulher de direita fosse submissa. Não, não é, né? Somos iguais. Está na Bíblia, diz, né? Homens e mulheres são seres iguais perante a Deus e complementares em suas vocações. Lembrando que a gente está tendo que reafirmar a diferença biológica entre homens e mulheres, e é justamente reconhecendo essa diferença biológica, né? Entre o sexo feminino e o masculino, que a gente, e essa realidade econômico-social da mulher, a gente está integrando as mesmas soluções do nosso plano e a agenda de segurança, e principalmente oferta de creche, saúde da mulher, cuidado com idosos, numa plataforma só, para que a mulher tenha a sua jornada facilitada e saia desse estado inchado, analógico e ineficiente que o Lula está entregando para a gente no final do ano. Então, assim, a essência disso é justamente trazer mais leveza, e aí eu vou fechar com um dado para você e deixar você perguntar. Você sabe quantos postos entre o CRAS, o INSS, o Cine, a Receita Federal e etc., hoje, postos públicos bancados com os nossos impostos são mais de 17 mil. Então, a mulher faz uma corrida maluca, ela vai no INSS, agora vai na prefeitura conseguir a caixa, agora vai na caixa tentar um microcrédito, agora vai no Cine fazer um curso, agora vai no CRAS pegar o benefício. Toda essa estrutura é caríssima, e se a gente leva essa estrutura para a palma da mão dela, de forma moderna e analógica, a gente não só vai ter uma entrega mais rápida e vai entregar uma vaga de emprego, uma telemedicina, uma medida protetiva online, como, finalmente, a gente vai poder reduzir o custo desse Estado que só em pessoal gasta mais de 400 bilhões de reais por ano. E aí possibilitará que a gente tenha e progrida na nossa agenda de redução de impostos. E aí, para fechar, Duda, então, como é que a gente está enxergando o Estado moderno? A infraestrutura do futuro é justamente a conectividade e a internet, porque ela vai ser o primeiro passo de um programa de capitalismo popular e que a gente permita que essas pessoas se insiram nos mercados, e essa infraestrutura ela não vai ter custo algum de aumento de imposto, aumento de despesa, vai usar uma arrecadação existente em um fundo público e, principalmente, parceria público-privada com as operadoras de telefone. Então, quando você lê a manchete, eles vão dar internet de graça, telefone de graça, como se isso for ter um custo altíssimo. E, obviamente, para bancar custo, você precisa aumentar imposto, e ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e tanta burocracia. O nosso objetivo é justamente simplificar e dar, como lá atrás a infraestrutura era rodovia, ferrovia, ponte, energia, a infraestrutura do futuro, na era da inteligência artificial e moderna, ela vai ser a internet. Então, isso vai ser a base da prosperidade, e é por isso que a gente quer criar esse incentivo, porque a maioria das pessoas de baixa renda, elas têm o telefone pré-pago, e se elas, não adianta nada a gente levar o serviço, como fez no GovBR, na palma da mão, se ela não tiver acesso, né? Então, a hora que a gente dá o acesso, usando, de novo, um fundo público já existente, que é provido de uma arrecadação das operadoras de telefones, e existe desde 2000, chamado FUST, mais parceria público-privada, não vai ter um centavo de despesa de governo a mais ou um centavo de imposto. A gente está permitindo criar uma base de sustentação não só para ascensão social e prosperidade e libertar essas famílias da armadilha de pobreza do PT, como vai ser a base para que a gente enxugue drasticamente essa estrutura de Estado totalmente obsoleta e analógica e ineficiente que o PT criou. Então, assim, o conceito ele de eficiência e de prosperidade, tá? E assim, acho que teve um erro de percepção de achar que isso vai ser às custas dos pagadores de impostos, tá? Não será, eu garanto para vocês. Mas, de fato, o que eu mais gosto é que, primeiro, o normal do nosso dia a dia é combater fake news. Quando a gente acorda, ou existe uma mentira,
ou uma meia-verdade muito tendenciosa, né, para tentar nos colocar contra a nossa base. Esse é o nosso dia a dia, isso não vai mudar. É por isso que eu acho que a gente também não pode ser pautado pela imprensa. E, na verdade, quando a imprensa faz certas notícias, não toda ela, óbvio, mas algumas são mais amantes do clã Bolsonaro, a gente tem que aproveitar esse limão e fazer uma limonada. Mas o que eu mais gosto é que realmente está ocorrendo um debate para falar o seguinte, beleza, a esquerda está com a Tabata Amaral, né? Está falando lá que tem que dar absorvente gratuito, etc. E tal. O que nós da direita temos a propor? E as pessoas se equivocam quando acham que a gente não tem proposta para o social. Eu lembro quando pessoas falavam, não, Bolsa Família é do PT. Falou, calma aí, quando eu falei com o Paulo Guedes e alguns outros liberais, o pessoal falava, tem um imposto negativo do Milton Friedman. Isso é o Bolsa Família. É dizer, a pessoa que é miserável, eu não posso chegar para um cara que está, né, mendigando na rua e falar, irmão, se vira aí, estuda, corre atrás, aluga uma casa, toma um banho, arranja emprego, senão vai se ferrar. Não. Nós somos um Estado solidário. Será que vocês, quando passam por uma pessoa na rua, nessa condição, né, de miserabilidade, você não parte o seu coração? Você não fica com vontade de ajudar? E é para isso que existe uma sociedade, inclusive a nossa Constituição, que é solidária nesse sentido. O que o PT faz é pegar um pano de fundo justo, né, um argumento ok, para tentar, então, transformar ele em algo eleitoral. Porque chega na época de eleição, o que o PT faz? Vota em mim, porque se votar no outro, ele vai cortar o seu Bolsa Família. É assim ou não é assim? É claro que é assim. Então, o que eu queria só pegar o gancho aqui com a Dani é que esse assunto, gente, não é pormenor. A gente tem uma janela de oportunidade que, se não for aproveitada, dentro de 4, sendo muito otimista, máximo 5 anos, a gente vai ficar igual à África, que é a questão da revolução da inteligência artificial. Não tem como. A internet já foi um salto gigantesco. A revolução que a IA vai fazer é algo ainda maior. E tem 2 coisas que você precisa para você começar a instalar os data centers e trazer esse pessoal de IA para o seu país, que é água para resfriar, né, os motores, o maquinário que faz esses data centers e também energia, que a gente tem de sobra. Eu queria, Dani, que você mergulhasse um pouquinho nessa questão da revolução da inteligência artificial. O pessoal fala muito que você é Faria Limer, mas que você que vem do mercado financeiro e está numa posição de ter acesso a pessoas de alto nível, que certamente estão mergulhadas nessa revolução da IA, para trazer a sua perspectiva, trazer o seu pensamento e dizer para a gente como é que a gente faz para o Brasil aproveitar. Porque o Lula, pelo visto, ele fez uma coisa meio maluca, ou melhor, o que se espera dele, né? Ele isentou de algum tributo para você ter a sua empresa de IA no Brasil, mas aí ele aumentou o imposto de importação do maquinário, ou seja, vai ser tudo importado para o Brasil, ao imposto maior, mas se você estiver aqui no Brasil, então você tem isenção. É um negócio sem pé nem cabeça, mas eu queria te ouvir, Dani. Eu vou aproveitar, Duda, para dar me apresentar aqui para a sua base. Assim, eu nasci em Barra Mansa, tá? Meu pai era escriturário do Banco do Brasil. Do lado de nós que nascemos em Resende. Pertinho, exatamente. Agora, do lado, vizinhos. E, enfim, minha família partiu do zero. Minha avó teve 9 filhos, morava na roça, cresceu. E é estudando e trabalhando que você cresce. Quando eu entrei no mercado financeiro, diziam que não era lugar para mulher. E eu entrei, ocupei espaço, fui lá e fiz, e não precisei de nenhum governo me vitimizando, ainda que, obviamente, a gente precise de respeito no ambiente de trabalho, não me impediu de ser quem eu sou. Montei 3 gestoras, sei as dores dos empresários, nunca trabalhei em banco na minha vida, e eu cresci, e a minha família, trabalhando, e é justamente através do conhecimento e do esforço que a gente se liberta, cabe ao Estado da ferramenta para a turma pescar. Eu queria trazer um último esclarecimento ainda no ponto anterior, que aí eu acho que misturou, e eu fico feliz que o pessoal está vigilante, tá? Assim, eu não me importo de receber as perguntas e até críticas, acho que a gente está aqui para convencer e ser convencido, né? Eu fui criada na ditadura do argumento, mas o que foi a história do celular, tá? O Flávio vai dar celular de graça para 70 mulheres. Não foi isso que ele falou. Ele disse que, com a utilização deste fundo público, que é o FUS, cuja finalidade dele é inclusão digital para a redução da desigualdade social, e você fez um ponto maravilhoso, que é, se o brasileiro já não está apto para conseguir esse emprego hoje, se
imagina na era da inteligência artificial, onde boa parte das tarefas burocráticas vão ser substituídas. E ele disse que talvez os recursos, como o bônus de dado de internet para usar essas plataformas como é o GovBR, ele é relativamente barato, talvez ainda, e ele disse que estava estudando, para os idosos que hoje têm pouca conectividade, que um celular poderia significar uma telemedicina, um botão de pânico para uma mulher ou outras coisas, e que tinha gente na campanha estudando a viabilidade de fundo para enxergar nisso uma porta de acesso, mas que ainda não estava fechado. Está fechado que a gente vai dar, vai trazer a internet como infraestrutura de conexão, tá? Então, tem aí candidato oportunista fazendo conta de um preço de smartphone para 70 milhões de pessoas e, obviamente, a gente não tem situação saudável de conta pública para fazer isso e nem acredita nisso, tá? E não precisa prometer. Então, não, o celular não é a nova picanha, tá? E isso pode ser uma porta de proteção para alguns indivíduos mais vulneráveis, mas é algo que ainda não está validado. Então, é importante deixar isso claro, tá? Assim, talvez sobre dinheiro para isso, como ferramenta de proteção, e tirar o cara da dependência do Estado, porque o que o PT quer é perpetuar as pessoas na pobreza, tornar as mulheres, os idosos dependentes do Estado, para que eles se perpetuem no poder. É isso que eles fazem. E o que a gente quer dar é porta de entrada para a liberdade, para que as pessoas tenham consciência, cresçam, criem patrimônio e renda. E aí, trazendo essa questão da inteligência artificial, hoje você tem, enquanto a gente conversa, no mundo, serão mais de 6 trilhões de dólares de investimento em data center e outros tipos de tecnologia. E se o Brasil só fosse um país, né, competitivo, assim, a gente já tem uma base de energia limpa e barata, para isso tem um consumo intensivo de energia. Se a gente fortalecesse a segurança jurídica e o ambiente de negócio para atrair esses investimentos, só se a gente trouxesse 1 trilhãozinho de dólares desses investimentos para o Brasil, que está sendo decidido agora, por isso a gente não pode perder essa janela de tirar o PT, a gente poderia sair da 10ª para a 6ª maior economia do mundo. O Brasil é uma sociedade de escala, é um país que é a matriz de segurança energética e alimentar do mundo, e o governo precisa ser um facilitador desses investimentos, senão um Estado que é um manicômio tributário, que é cheio de burocracia e que cria uma medida para tributar a importação das máquinas, ao invés de estimular que essa base seja instalada aqui. Então, acho que essa é uma agenda prioritária e essencial dentro desse pilar de fazer o Brasil crescer e atrair esses investimentos, tá? Eu estou no mudo? Não, não estou no mudo. Falou demais agora. E assim, o que o Flávio falou da questão de levar o Brasil à 6ª economia do mundo é algo totalmente plausível. É disputar aí com Indonésia, com China, né? O que não dá para todo momento ficar caindo. Mas, Dani, o mais importante até do que isso é trazer essa dimensão para as pessoas do Brasil real, do Brasil profundo. Que muitas das vezes eu me pego falando aqui, Revolução do IA, quem é que tem mais terras raras, o nióbio, o grafeno, várias outras substâncias. E aí o cidadão vira para mim, tá, Eduardo, mas e a minha vida? O que é que pode melhorar? E aí eu vou começar aqui a trazer um pouquinho mais da realidade do brasileiro, como essa notícia daqui. Taxa de juros do cartão de crédito sobe a 450% em dezembro para o cliente rotativo. Outra notícia aqui, endividamento das famílias brasileiras vai a 81,6% em maio, maior taxa desde 2015. Pessoal, vamos lá, 2015, 2016, a gente teve talvez aí a maior crise econômica da nossa república, junto com uma crise moral altíssima, né? O governo da Dilma resultou num impeachment, algo muito traumático, né, para qualquer país. Nós tivemos depois Bolsonaro, a gente teve pandemia, a gente teve guerra se iniciando na Europa, que afetou o mundo inteiro. Nós tivemos ainda a maior seca dos últimos 90 anos no Brasil. Nada disso foi pior do que o PT gerenciando as contas públicas. Dani, por que é que o brasileiro está tão endividado e qual é a saída para este cenário? O Duda, a gente hoje está num cenário muito mais crítico do que o Dilma II, tá? Então,
Dilma II, uma crise produzida no Brasil sem nenhuma crise mundial, como você bem disse, em função do descontrole dos gastos, que gerou a destruição de 2 milhões de empregos. O governo do presidente Bolsonaro, o saldo pós-pandemia, que foi o maior choque econômico da história, foi zero. Não destruiu nem criou nenhum emprego. O saldo desse Dilma II foram 2 milhões de empregos destruídos por uma crise fabricada por descontrole de gastos. Se você compara o endividamento das famílias hoje com o daquela época, o endividamento ele estava da classe média baixa até a alta, e ainda era um endividamento para quê? Para comprar linha branca. O cara comprava a geladeira, o fogão, estava comprando um carro, estava na parcela comprando um apartamento pequenininho. Hoje, as famílias, essas 82% de famílias quase que você falou, não só elas estão em bola de neve endividadas, como comprometendo quase 40% da renda. E se você projeta uma continuidade desse modelo, vai comprometer mais de 50% e vai explodir, inclusive, o balanço dos bancos, está em inadimplência, mas, principalmente, boa parte dessa dívida hoje é para despesa básica. Então, o brasileiro está se endividando para sobreviver, não é mais uma alavancagem para comprar alguma coisa de consumo, a ponto de que uma pizza está parcelada em 6 vezes agora no iFood. Isso que eu ia trazer. O americano aqui, quando ele faz o endividamento, normalmente é para ele ter o primeiro passo para abrir o seu negócio ou para estender, né, a indústria que ele tem. É para outro propósito. Essa notícia da pizza eu fiquei impressionado. Eu vou dar uma caçada aqui no Google. Eu vi o Flávio comentando esses dias, e eu também fiz um vídeo sobre isso, um parcelamento. O que eu vi, a pizza era parcelada em 3 vezes, mas acho que ele pegou uma pizza sendo parcelada em 6. Então, o cara ele não está vendendo o café da manhã para comprar o almoço, ele não está vendendo o almoço para comprar o jantar, ele está literalmente vendendo um mês para tentar viver daqui. É algo surreal. Daqui a pouco vai começar a trabalhar só para pagar a dívida. Então, o que eu falo que é levar para o agiota? É a mesma situação desse cara rotativo do cartão. O que ele faz? Começa pegando a dívida no consignado, aí do consignado vai para o cheque especial, aí do cheque especial vai para esse juro de cartão, aí depois pega o segundo cartão, e quando ninguém mais dá limite de crédito para o cidadão, para onde ele vai? Para o agiota, certo? Eu, como presidente da Caixa, eu vi a quantidade de cartões de Bolsa Família que tinham na mão dos agiotas. Com os meus olhos, rodando o Brasil profundo. E o que o PT está fazendo com a gente? O PT fez um leilão de dívida, Duda, há 2 semanas atrás, com juro real acima de 8% numa NTNB, e não apareceu ninguém para financiar. Quando mesmo acima de 8% de juro real, não aparece ninguém para te dar crédito, para onde é que o Brasil está indo? Qual é o próximo passo? Então, assim, a situação colapsou, o modelo esgotou. O Lula, eu tenho dito isso, gastou quase uma pandemia nessa tentativa desesperada de se reeleger. Muito mais do que o Dilma II. O que ele fez agora foi um estrago muito maior do que o Dilma II, e é por isso que a gente vai ser arrastado para lá. Se a gente não mudar, o Brasil precisa dessa mudança em outubro, senão a gente vai entrar. Não vai ser 4 anos e vamos chegar em 2030 para eleger outro. Vai ser muito duro o remédio para chegar em 2030, tanto do ponto de vista moral, institucional, mas econômico, com certeza. Com certeza. Dani, vou trazer uma matéria aqui. Eu estava procurando a questão da pizza, eu não achei, mas eu acho que vale esse vídeo aqui, que inclusive foi muito bem feito pela equipe do Flávio. Tá? O Flávio botou um bonezinho ali, foi no mercado. E ele está vendo aqui o preço dos produtos. Se você não viu, vamos ver. E, por favor, se você não segue o meu amigo Flávio nas redes sociais, pode começar, tá? Flávio Bolsonaro. Tá saindo som aí, pessoal? Aqui não tá saindo para mim. Não, tá saindo som, não. Talvez seja... Ah, tá no próprio... 39. Pô, deixa eu voltar no meu amigo Flávio, calma aí. Vou pra carne agora, fica, ainda tá no cofre. R$27,95. Chupa que é de ovo. Meu pai chamava batata rufla. Batata rufla, tá caro, tá caro. Era proibir um filho de ver o pai. Mas esse é o padrão que já esperava, né? Até a sobremesa tá salgada. R$89,98. Que cagada, hein?
Fala, o pessoal, estamos chegando aqui numa grande rede de supermercado. Fazer mais um comparativo de preço. Absurdo como as coisas dispararam, o poder de compra do brasileiro diminuiu bastante. Vou botar um boné aqui, não sei se vai disfarçar muito não. Por enquanto tá passando batido. Arroz tio João, 5 quilos. 5 quilos. R$ 27,95. Chupa que é de ovo. Feijão preto máximo. Quase o dobro. R$ 6,79. Meu Deus do céu. Vou pegar um contrafilé aqui também, que a picanha não tá dando não. R$ 99,98. Tira uma foto comigo. Leite condensado Piracanjuba. R$ 5,99. Até a sobremesa tá salgada. Kit Pantene shampoo e condicionador. R$ 29,90. Melhor ficar sem cabelo, né? Budweiser, 473 mililitros. Era baratinho, tá R$ 4,99. E a cervejinha? Tá pesada, hein? Fralda Pampers. Já troquei muita fralda das minhas filhas. Eu sigo trocando. R$ 89,98. Que cagada, hein? Picanha maturata, R$ 88,90 o quilo. Peça vácuo. Não tá no cofre não, mas tá bem guardada. Tá salgada. Detergente IP. É óbvio que eu não vou pegar o vermelho. Vou pegar o amarelo. Tá quanto? Mandou bem. Vai dizer que vai bem. Leite Italac integral. 1 litro. R$ 5,49. Caixa de ovos com 30 unidades. R$ 14,98. Isso aqui a galinha chorou. Batata, R$ 6,65 quilos. Melhor plantar em casa, galera. Não tá dando para comprar, não. Esse aqui é o vilão da ira do brasileiro. Vamos ver quanto é que tá, ó. Café pilão, 500 gramas. R$ 26,90. Mexeu com o cafezinho, mexeu comigo. Pessoal, botei aqui no carrinho algumas coisas que certamente todo brasileiro precisa ter em casa. Pode variar uma marca ou outra. Mostrar que, gente, não tem nem meio carrinho aqui. Uma compra que certamente não vai durar muito para uma família de 3 ou 4 pessoas, né? Vamos lá agora ver quanto é que dá essa conta. Ficou muito salgado a conta. Mais de R$ 900, R$ 908. Só de impostos aqui, a lei fala do que tem que mostrar separado na nota, o que é imposto do que é mercadoria. R$ 217,20 de imposto. Realmente, o poder de compra do brasileiro acabou. Se a gente não mudar o destino desse país a partir do ano que vem, é assim que vai ficar o seu carrinho. Vou para a carne agora, picanha deve estar no cofre. 20. Cadê? Voltou. Dani, em bom português, para a pessoa que não segue política, conseguir compreender. Por que o governo Bolsonaro antes não tinha essa alta de preço? Porque essa alta de preço que a gente está vendo agora é um fenômeno do Brasil. Porque na pandemia, a petezada fala, o preço do combustível, mas estava subindo no mundo inteiro, devido ao lockdown, devido à situação toda, né, daquela novidade que chegou. Então o mundo inteiro estava experimentando o quê? Todo mundo jogando crédito na praça, o preço estava subindo para todo mundo, enfim. Agora não, é um fenômeno só do Brasil. Tenta explicar o mais popular possível. Por que isso daí acontece? Eu quero que a Maria ou o João entendam por que isso aí acontece e o que é que um futuro governo, Flávio Bolsonaro, tem que fazer para começar a consertar esse problema e o dinheiro que está no seu bolso parar no seu bolso. Na verdade, o dinheiro é que encolheu, isso chama poder de compra. Né? O que você fazia com R$ 3.500, hoje você vai pagar o básico. Né? Então, assim, uma pessoa que ganha, uma família com renda familiar de 6 mil, que vai pagar um aluguel, vai ter 2 filhos na escola pública e comer, e olhe lá, e gastar 2 horas no ônibus para trabalhar e voltar, é rica no Brasil, é rica. Então, a gente foi empurrado por essa armadilha de crescimento, e, de novo, o PT, para se perpetuar no poder, está perpetuando as pessoas na pobreza e ampliando a quantidade de gente vulnerável. Eu estava aqui, me passaram um feedback do Gabriele difundindo o plano de governo deles para mais um, que ele falou nas reuniões aqui na Faria Lima, Duda, que tem que acelerar e turbinar a correção do salário mínimo para voltar a ter diferença, para eles manterem essa base de voto de gente dependente do Estado. Como? Aumentando mais ainda o gasto público e a custo de juros. Então, o que eles estão fazendo? Eles gastam descontroladamente,
têm um Estado analógico, ineficiente e obeso, não dão base de prosperidade para o brasileiro, aí quebram as empresas da família, aí faz o quê? Quebrou o agro, que é rico. Quantas empresas do agro estão quebrando? O que eles fizeram agora? Vão para o Congresso aprovar uma pauta de socorro ao agro. Então, é como você pegar um paciente diabético e curar diabetes com uma injeção de glicose na veia, né? Porque a hora que você gasta para socorrer, você vai empurrar mais gente para lá. Então, assim, sabe remédio errado para a doença certa? Né? É Sim. Isso que é um pouco... E eu acho que isso, Duda, eu vou pegar um gancho seu aí, que o Flávio falou, já troquei muita fralda, e você disse eu também. O que é o discurso? O que é o discurso hipócrita deles? Que você é o quê, Eduardo? Um cara machista. Machista e que a sua mulher é submissa a você. Né? Eu brincava muito com o seu pai nisso. É mais fácil de ser o contrário, hein? E eu acho que tem que ser do jeito que vocês quiserem. Cada família tem que ter liberdade para fazer o seu arranjo. O que não pode é desconstruir a mulher e a mãe, que não tem nada melhor do que ser mãe, para botar ela em competição com o homem. Então, elas reconhecem que existe machismo, existe violência contra a mulher, é estarrecedor o que está acontecendo em termos de abuso infantil. Você consegue imaginar sua filha sendo abusada? De jeito nenhum. Então, é o que o Flávio tem dito. Aonde é que você pega essa conta? No agressor. Então, o primeiro semestre desse ano foi o maior número de assassinato de mulheres desde 2015 nesse governo que protege as mulheres. Por quê? Na verdade, eles fazem discurso vitimizando as mulheres, mas os bandidos estão impunes, as penas são fracas, né? Erika Hilton hoje votou contra o endurecimento da pena, de novo. Então, eles conseguiram construir essa mentalidade de que a mulher forte, ela está nesse lugar de competição com o homem. Não é verdade. Eu sou mãe, sou esposa, você conhece minha família, meu marido, e cada família tem liberdade de fazer a sua configuração. Se os dois querem trabalhar, os dois se ajudam em casa. Se é uma mãe solo, ela precisa de ajuda de uma amiga, de uma sogra, senão ela não consegue trabalhar. Para trabalhar, eu estou aqui na live com você, o Walter está ali cuidando do Arthurzinho, para mim. E vice-versa. Então, é uma relação de parceria. O Flávio e a Fernanda são parceiros, você e a Heloísa são parceiros, e cada família tem que ter liberdade para fazer o seu arranjo. Então, eles criam essa narrativa que nos aprisiona, e quando a gente está falando de liberdade, parece que a gente não está olhando para as mulheres, e a gente quer cuidar de quem mais cuida, de todo mundo. De quê? De uma forma mais eficiente e menos custosa, não é criando pauta identitária. Eu não acredito nisso, jamais defenderia isso. E é engraçado, né? O pessoal que diz proteger as mulheres são justamente contra, né, a castração química de estupradores. São sempre aqueles que trabalham pelo desencarceramento. Eu já falei em diversas oportunidades que existe um tripé da insegurança. Primeiro ponto, desarmamento. O cara assalta à luz do dia, vai e volta na rua porque ninguém tem capacidade de reagir. Muito difícil. E se tiver, alguém ainda vai pensar duas vezes, porque se o cara der um tiro num bandido de menor, vai estar encrencado. A começar pelo que vai ser no noticiário. Segundo, o tráfico de drogas. Sempre tem alguma relação com o tráfico de drogas. Ou o cara que vai te roubar, ele está cheirado, ou ele rouba o seu carro, o seu celular, depois vai se abrigar numa favela controlada por um traficante, onde a polícia vai ter dificuldade para entrar. Ou ele vai alugar as armas com o traficante para estourar no Novo Cangaço um banco no interior. Ou o principal, onde melhor atuou o presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, que é o desencarceramento. Ele acabou com as portas giratórias dos presídios. Porque o problema hoje está bem claro que não está na polícia. A polícia até prende. Só que prende tanto aquele cara que ele tem aquela ficha que dá a volta, a ficha criminal dele dá a volta no quarteirão. Parece até o Velho Testamento, né? E quando você vai perceber e analisar, só teve um período que esse cara não cometeu crime, que é justamente quando ele ficou preso. E o que a esquerda fala para você? A prisão é a universidade do crime. Não prende que ele vai sair dali pior, que prender não melhora, não resolve. Ora, em El Salvador está resolvendo. Por quê? Porque o cara preso não sai. É inadmissível você ver, Dani, como você viu agora, o cara que entrou no shopping, armado com uma submetralhadora Uzi, fuzilou o pessoal no cinema lá, matou uma meia dúzia em Salvador, o cara está de volta. Aonde? No shopping. Sendo que tem psicóloga que fez a avaliação desse doente mental falando, se eu encontrar com esse cara no shopping, eu vou sair correndo, porque a chance dele voltar a cometer esse mesmo tipo de assassinato é altíssima. E o cara está lá. É só porque a gente tem leis fracas? Não, mas é porque tem muito juiz que tem uma mentalidade paranoica. Boa parte desse pessoal hoje em dia, preso em flagrante, sai na audiência de custódia. Não foi obra do Congresso, foi obra de quem?
recomendação da ONU que o CNJ internalizou. E a gente nunca teve força no Congresso para conseguir derrubar essa pauta. Eu sei porque o PDL mais antigo para acabar com a audiência de custódia é meu. É de minha autoria, 2015 ou 2016. Mas Deus quiser agora, colocando um Congresso mais conservador, a gente vai conseguir analisar essa e outras pautas. Porque o que a mulher quer, Dani, é essa segurança. Né? Quando uma mãe aqui, eu vejo a mãe dando um beijo na filha para ir para a escola, a preocupação dela não é, né, que a filha vai ser estuprada e etc. Né? Ela quer que a filha vá para a escola para voltar, uma boa filha, uma boa empreendedora. No Brasil, eu tenho certeza que muita mãe dá um beijo na cabeça no filho, quando o filho sai de casa, começa a rezar, pedir para Deus para o moleque voltar vivo para casa. Então, essa... Duda, não precisa ir longe, não. Ontem, aqui em São Paulo, Moema, tá? Na aula de privilégio, a minha cunhada, com um bebê de 1 mês em casa, bandidos invadiram o prédio dela e trancaram na casa de máquina, ela sozinha, o marido viajando, com um bebê de 1 mês. Em Moema, não era na comunidade, né? Então, assim, a gente está chegando num ponto que cabe a nós, o que as mulheres querem? O presidente Bolsonaro uma vez me chamou lá, quando a gente fez um programa de empreendedorismo feminino no pós-pandemia, porque as escolas fechadas, na hipocrisia dos governadores, prejudicaram muito as mulheres a voltar a trabalhar, ou perderam seu emprego, ou não conseguiam empreender. Ele um dia me chamou lá e falou assim, o que as mulheres querem? Ele perguntou para mim. Eu falei, segurança, proteção e liberdade. Essa pauta é da direita ou da esquerda? É proteção e liberdade. Então, a gente está perdendo, e é por isso que a gente tem que conversar diretamente com as mães e mulheres do Brasil, principalmente as mães, porque só no último mês, o Ministério Público está proibindo missa e escola católica. Duda, eu sou católica, estudei escola católica a minha vida inteira, e se eu boto meu filho numa escola católica, é porque é meu direito escolher como ele vai ser educado como mãe. Então, eles sexualizam as crianças na escola, mas você não pode. Religião virou... fala de padre virou misoginia. Está dada a intenção do PL da misoginia. Porque injúria e agressão verbal já é crime. Contra a mulher já é crime dobrado. Está no Código... Não. Por que precisa do PL da misoginia? Para fazer um discurso hipócrita no ano da eleição. Para quê? Para acusar o Frei Gilson de misógino. Para não poder questionar os gastos da primeira-dama de 3 bilhões de reais em viagem. Então, quando o Flávio fala não quero um pedaço de papel, que é uma medida protetiva enquanto o agressor está solto, ou essa hipocrisia, a gente tem que se unir para conversar diretamente com as mães e mulheres, e aí eu vou te dar um último dado muito interessante, que é o seguinte, hoje, você deve saber melhor do que eu, 35% das pessoas se dizem de direita, né? Mas quando você fala que você não quer ver a sua família na lata em conserva na Sapucaí, mais de 80% das pessoas reprovaram. Quando você ridiculariza Jesus Cristo na Sapucaí, mais de 70% das pessoas são contra. Quando elegeu a Érica Hilton presidente da Comissão da Mulher, e ela desconstrói que mulher não é mais mulher, é pessoa que gesta, ela poderia ser presidente de uma comissão de minoria, qualquer, do LGBT, de direitos humanos, tudo bem. Quem quiser ser trans, pode ser trans. Mas ela não representa uma mulher, porque biologicamente ela não é. Então, mais de 70% das mulheres, e aí a gente não está falando que são de direita, são mulheres e mães, foram contra. Então, o que eu acho? Se a gente for propositivo e se unir nessa conscientização de que estamos indo para um abismo econômico e para uma situação muito crítica em termos não só de segurança pública, mas de liberdade sobre a base de fé e da educação das nossas famílias, né, dos nossos filhos, é com as mães que a gente vai ter que conversar, com essas mães solo, principalmente, de que, assim, se você fizer um quiz, eu fiz, de 10 afirmações, você acredita que a fé e a família são a sua base? Você quer ser dona do seu negócio, dona do seu nariz e liberdade para empreender? Você acha que um governo que cuida das contas é um governo que cuida das pessoas? Você quer menos impostos? Você não quer ver Jesus Cristo ridicularizado? Aí você faz 10 perguntas. Ela vai concluir o quê? Tem que votar na direita ou na esquerda? À direita. Então, eu acho que a gente tem que sair dessa armadilha de narrativa, e é isso que a gente está tentando, né? Que acaba tendo sequestro de palavras, a gente já conversou muito disso. Fala assim, vamos para os fatos, vamos para os números, vamos para a realidade econômico-social das mães do Brasil hoje?
Porque aí era para a gente ganhar de 80% do voto, não era para a gente estar empatado com o Lula. Uhum. Eu concordo. Esse aqui, não, eu queria botar, na verdade, era o X. Você botou dele. o post do padre ali que eu fiz. Estava falando da questão de que se os católicos não começarem a falar de política, a política vai acabar, né, com eles. Eu ia, na verdade, compartilhar uma outra tela que eu tinha finalmente conseguido achar, o vídeo do Flávio falando aqui da questão da... O oferece parcelar uma pizza em 6 vezes. Quando chega no ponto de parcelar uma pizza de 6 vezes, é porque o povo está lascado. Mas com um time de estrelas que nós vamos ter naqueles ministérios lá em Brasília a partir do ano que vem, não esses incompetentes, esses corruptos que tem hoje, a gente vai conseguir consertar o Brasil em todas as áreas. Vamos combater a violência, vamos reduzir imposto, que ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Esse é o governo mais impostor da história do Brasil. A gente vai voltar a ter um ambiente com segurança jurídica atrativo para quem quer empreender, os empreendedores vão ser valorizados. O salário do povo trabalhador vai ficar com o povo trabalhador, não vai ficar com o governo, porque a gente vai reduzir o custo, os impostos da folha de pagamento. Tem muita coisa boa para fazer, o presidente Bolsonaro já mostrou para a gente que dá para fazer. Basta ser competente e não roubar. É por isso que tinha dinheiro para investir em um monte de coisa nesse Brasil. O iFood oferece parcelar uma pizza de 6. Cadê? Voltou. Pronto. Não, mas de fato, tem muita coisa para fazer, gente. Durante o governo Bolsonaro foram reduzidos os impostos. Pela primeira vez eu ouvi falar em alguém reduzir imposto. Eu estou com 42 anos, eu nunca vi um governo reduzir impostos. Até mesmo o pessoal do PSDB, que era vendido como direita, né? Eu nunca vi uma política dessa. E como o Bolsonaro tinha dificuldade de aprovar algumas matérias dentro do Congresso Nacional, e um dos temas grandiosos é a reforma tributária, o que ele fez? Foi fazendo aquilo que estava ao alcance dele. Então, por exemplo, o IPI, o Imposto sobre o Produto Industrializado, que é o imposto que depende só da caneta do presidente, aumentar ou reduzir a alíquota, né? Está naquele grupo chamado extras fiscais, não vou me alongar aqui na explicação, mas, por exemplo, ele começou a reduzir imposto de importação, a mesma coisa, pegou lá o remédio para AME, atrofia muscular espinhal, que era o mais caro do mundo, reduziu alguns milhões para que as pessoas pudessem ter mais acesso, enfim, foi fazendo aquilo que dava para fazer. E eu acredito, Dani, encaminhando aqui para o final, é que o governo Flávio vai poder fazer muito mais. Por quê? Porque o Flávio vai encontrar um Congresso mais à direita. A perseguição, ela será um tiro no pé dos perseguidores. Teve uma pesquisa que não foi feita pelo nosso partido, tá? Que foi veiculada em janeiro e também, se não me engano, em fevereiro, e o resultado foi igual. Onde, no primeiro critério, na ordem de prioridade do brasileiro, o que ele mais gostaria de saber dos seus candidatos era o posicionamento deles, não sobre saúde, segurança e educação, mas sobre impeachment de ministro do STF. Era o ponto número 1. E isso entre eleitores de centro. Não estou falando da ultra, master, extrema, blaster, direitíssima, né? Que agora a Dani, só por estar próxima do Flávio, começa também a ser ultra, max, mega, extrema direita. Mas então, essa questão, e depois vinha a segurança pública. A mulher não quer mais saber de discurso, né, do Lula, que fala, né, para sua plateia de convertidos, mas na hora de escolher uma ministra do STF para substituir a Rosa Weber, escolheu um homem. Aí o discurso fica para trás. Então vocês que são da esquerda... Fala que é meritocracia. Eu falei, Lula... Eu tô quase começando a pensar assim, cara, o Lula, ele falou lá na onda que ele nunca foi de esquerda. Eu falei, cara, que malandro, cara. Como é que pode ter idiota para votar nesse cara? Ele chega lá na surdina e fala, não, olha só, eu nunca fui de esquerda, eu sempre fui de direita. Aí ele chega na plateia de jumento, comedor de capim, ô pessoal, o Trump tá intervindo na eleição do Brasil. Eu falo, caraca, o cara tem que ser muito idiota para acreditar. E é engraçado, Dani, porque às vezes... existe uma má impressão de que a direita quebra o pau e a esquerda é muito bem organizada e só lava a roupa suja dentro de casa. Meus amigos, experimentem começar a seguir os canais de esquerda, que vocês vão ver o pega pra capar que tá lá também, tá? Vocês vão ver isso. Vocês vão ver lá, desde o tempo de que saiu a costela... O Boulos está brigando com a Tabata agora também, com o velho Carrilto, tá todo mundo brigando.
É bactéria contra bactéria, um show de horror. Mas uma coisa eu sei, Dani, passar para você para a gente fazer as considerações finais. A esquerda, ela não tem liderança. A gente vai vencer nessa eleição essa era nefasta de PT e de Lula. Eles vão demorar muito tempo para conseguir fabricar um novo líder. E isso vai demandar também muito esforço do lado deles, vai demandar um pega para capar. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade, para poder ter algumas décadas de prosperidade no Brasil. Eu não sei se você concorda comigo nessa análise, mas eu estou muito esperançoso que, fazendo o dever de casa em outubro, a gente vai poder não só ter, né, um fôlego para continuar na batalha, mas a gente vai ter uma oportunidade muito grande também para acertar esse país e deixar de ser o Brasil do futuro e passar a ser o Brasil do presente. Perfeito, eu também estou otimista. A gente tem um bom projeto, e aí, só trazendo essa... a gente está no século XXI, então a gente tem que organizar. Todas as empresas estão organizadas em torno de jornadas, né? As redes sociais, o iFood, o Nubank, o Uber é o quê? Não é mais produto, né? É uma jornada. Por que não organizar o Estado em torno da jornada do cidadão? 40 ministérios que não entregam nada no final, e o cara tem que ir no Cade Único, depois no Senai, depois na Receita, depois no cartório, depois da delegacia, depois... Isso é caro e ruim. Está ruim para o pagador de imposto e está ruim para o cidadão. E a gente precisa colocar a tecnologia e a inteligência artificial a serviço da facilidade de empreender e de crescer e da jornada do cidadão, dessas mães solos todas, e para reduzir o custo do Estado, para a gente poder reduzir os impostos, dar um choque de gestão e de redução de burocracia. Então, acho que essa é a tônica. O Flávio está com muita energia, ele é um cara muito fácil de trabalhar, assim, muito conciliador, muito motivado, muita gente boa querendo ajudar e vir trabalhar com ele. O Rogério é um cara extraordinário, né? Liderou grandes reformas no Brasil, trabalhamos juntos no governo Jair Bolsonaro. O governo Jair Bolsonaro, em 4 anos, fez a GovBR, 4 mil serviços na palma da mão do brasileiro, fez o Pix, fez o 5G, e agora justamente é esse caminho da prosperidade que a gente quer continuar, e por isso a gente enxerga na internet essa infraestrutura do futuro, para que o cidadão, estando conectado no Estado, a gente possa reduzir finalmente os custos desse Estado caro, ineficiente e analógico do Lula. O Lula é um presidente que se orgulha de não ter celular, né, no século XXI. Uhum. Ó, tá vendo uma briga boa aqui, tem pessoal falando aqui, ó, Júlia de vice, Dani Marques de ministro da Economia, aí depois mudou, a Dani virou vice. Tá legal de ver os comentários aqui, eu tô achando que o pessoal tá aprovando. E aí, chamando a GG aqui, mais uma mulher para dar um tchau. Dá tchau, GG. Vem, amigão, só não pode dar... Quem quiser uma vassoura para varrer o PT, vem comigo. Não precisa de cargo, não, Duda. Dá tchau para a molecada aí, que agora é minha hora de apelar. Se você achou o kick bonito, deixa o seu like e compartilha. Obrigado, pessoal. A gente começou essa live com menos de 1.000 pessoas. Estamos deixando ela com quase 8.000. Então, só agradecer a vocês. Dani, obrigado, tá? Pessoal, segue a Dani Marques nas redes sociais. No Instagram, como é que tá lá? É Dani... É Oficial Dani Marques. Isso. Calma, deixa eu botar de novo aqui, ó. É Oficial Dani Marques e acho que no X é Sou Dani Marques. Isso. Tá bom. Obrigado, Dani. Beijão. Fica com Deus. Beijo. Fica com Deus. Tchau, GG. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, né? Vamos ver se a gente consegue manter essas transmissões ao vivo com alguma periodicidade. E para quem já chegou curtindo e compartilhando essa live, a gente agradece. Fiquem com Deus.